No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Profeta Ezequiel, capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Se encontraram, digam amém. Amém. Nós iremos ler, meus amados, a partir do verso de número 22 e leremos até o verso de número 32. Versículos de 22 a 32 da Santa Palavra de Deus, que a mesma assim nos diz. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde foste. Vindicarei a santidade do meu nome, que foi profanada entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto da árvore e novidade do campo, para que jamais recebas o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo por causa da vossa iniquidade e das vossas abominações. Não é por amor de vós que, não é por amor de vós, fique bem entendido que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, reunidos na tua presença para te louvar e para engrandecer o teu santo e maravilhoso nome. Mas também queremos, ó Deus, diante de ti nos desfazer, diante de ti rasgar o nosso coração, diante de ti aqui pedir perdão pelas nossas falhas e faltas. Nós temos pecado contra o Senhor, nós temos errado contra o Senhor, e te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados que cometemos todo dia, porque sabemos que o Senhor é poderoso para outorgar perdão que nós precisamos para viver diante do Senhor. Nós estamos aqui como o teu povo, confessando a ti o nosso pecado e reconhecendo diante de ti a nossa pequenez, a nossa insignificância.
o quanto nós somos falhos, pecadores, e sentimos prazer nos pecados que cometemos a cada dia. Mas, ó Deus, nós te agradecemos pelo fato de o Senhor ser um Deus bom, um Deus que nos ama, um Deus que tem prazer a nos restaurar. O Senhor é comprometido com a tua aliança, e por fidelidade à tua aliança, o Senhor restaura a vida de cada um de nós. Nós, ó Deus, queremos te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós estamos aqui confessando a Ti a nossa falha e ouvindo da Tua palavra que o Senhor é quem nos perdoa quando nós assim o confessamos. Te oramos, ó Deus, te pedindo que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações e a Tua palavra alcance o objetivo pela qual ela foi designada, e que ela venha, ó Deus, produzir mudanças na nossa vida, que a Tua palavra venha ser aplicada em nós e nos fazer diferentes e nos fazer verdadeiros adoradores do Senhor. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, porque é Senhor de nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, se nós formos ler os livros de Reis, nós vamos observar ali que naquele período dos livros dos reis de Israel, o livro vai narrar uma história em que ele vai contar a reforma religiosa de um rei lá no povo de Deus, lá em Israel. O nome desse rei era Josias. Meus amados, a reforma de Josias foi tão impactante. Josias, quando ascendeu ao trono, ele observou que o povo de Israel estava distante de Deus. O povo de Israel não praticava a lei de Deus. O povo de Israel não vivia de acordo com os parâmetros estabelecidos por Deus na sua palavra. E quando ele observou isso, a reação dele foi de reformar. E essa reforma começou pelo culto. Essa reforma começou pela adoração a Deus. Essa reforma começou pelo culto, porque o culto estava maculado. Elementos estranhos estavam introduzidos dentro do culto ao Senhor. E a reforma religiosa desse rei Josias começou pelo culto, para abranger todos aqueles que vinham cultuar a Deus, todos aqueles que moravam em Israel, todos aqueles que faziam parte do povo de Deus. Então, meus amados, o interessante é que quando o rei Josias foi iniciar a sua reforma religiosa, começando pelo culto, ele achou o livro da lei que estava escondido na parede do templo. E quando ele achou o livro da lei, ele pediu para a sacerdotisa ler. E quando o livro da lei foi lido, houve um aquebrantamento, houve um avivamento, de maneira que o próprio rei Josias disse: nós pecamos contra o Senhor, nós vivíamos no pecado contra Deus, nós estávamos vivendo distante de Deus. O fato de ele reconhecer a pecaminosidade dele, meus amados, é simplesmente pelo fato de o livro da lei estar escondido na parede do templo. O livro estava escondido de tal maneira que não se havia leitura, não se havia exortação a partir do livro, não se havia, meus amados, comprometimento com esse livro, porque o livro estava perdido, escondido, e diga-se de passagem, dentro do templo do Senhor. A reforma religiosa de Josias levou o povo de Israel a se compromissar com um livro que até então estava perdido dentro do templo, dentro da casa de Deus, dentro das quatro paredes do templo de Jerusalém. Na medida que esse livro foi achado, ele foi lido, e o próprio livro causou mudanças significativas no culto e no povo que ali estava para adorar a Deus. Mas, meus amados irmãos, diante desse todo esse cenário, um ano antes do livro ser achado, nasceu o profeta que nós acabamos de ver, o profeta Ezequiel.
Um ano depois que o profeta Ezequiel nasceu, o livro foi achado dentro do templo. Meus amados irmãos, a política do rei Josias era uma política pela qual ele queria proteger o povo de Israel do domínio egípcio. Os egípcios queriam dominar também o povo de Israel, de maneira que a política de Josias era justamente proteger o povo de Deus das investidas e do domínio de povos pagãos, que na época era o Egito. Mas, meus amados, quando o rei Josias foi para uma batalha, e infelizmente lá onde a Bíblia chama de Vale de Inom, que no Novo Testamento ele vai usar o nome de Amargedon, nesse lugar o rei Josias foi morto, tragicamente morto. Mais ou menos, o profeta Ezequiel estava adolescente nessa época, e ele pôde ouvir a pregação de Abacuque, ele pôde ouvir a pregação de Sofonias. Então nós concluímos, meus amados, que a pregação de Abacuque, de Sofonias, foi uma pregação muito anterior a este livro que foi escrito aqui. Mas você pode me perguntar o porquê então de um livro do profeta Ezequiel ser um livro de profeta maior, quando a profecia dele se deu depois da profecia de Abacuque, da profecia de Sofonias, que são classificados como profetas menores. A razão pela qual Ezequiel ser um profeta maior é pela quantidade de capítulos que tem o seu livro. O que diferencia um profeta maior e um profeta menor é a quantidade de capítulos que compõem o seu livro. Note que a quantidade de capítulos de Ezequiel ultrapassa ao número de 30. Abacuque não passa disso. Sofonias não passa disso. Então o que classifica um profeta como maior ou menor é a quantidade de capítulos que compõem o seu livro. Por isso, meus amados, que mesmo a profecia de Ezequiel ter sido uma profecia muitos anos depois das profecias de Abacuque, de Sofonia, ele está agrupado na classe de profetas maiores, certamente por causa da quantidade de capítulos que compõem o seu livro. Mas, meus amados, quando o rei Josias morreu, o Egito enviou um homem para ser o rei de Israel. Só que o Egito também foi conquistado pela Síria, e a Síria levou cativo os moradores de Israel, levou cativo o rei de Israel, que foi colocado pelo Egito, e a própria Síria colocou um rei para reinar sobre Israel. Nesse momento que a Síria levou cativo os moradores de Jerusalém, de Israel, nessa ida para o exílio foi também o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, meus amados irmãos, profetizou no exílio, na Babilônia, para a classe alta do povo de Jerusalém. O profeta profetizou para os ricos de Jerusalém. E esses mesmos ricos de Jerusalém, eles não prestavam atenção, não davam a atenção necessária para a profecia de Ezequiel. Eles desprezavam a profecia de Ezequiel. O fato deles serem ricos, eles pensavam que o cativeiro ia ser curto para poder eles voltarem a Jerusalém para retomar os seus negócios e as suas riquezas. Só que, para a frustração deles, o cativeiro demorou anos. E Ezequiel está pregando para essa classe de pessoas que eram ricas, que tinham dinheiros, riquezas do povo de Jerusalém. É para essas pessoas que ele vai dirigir a sua mensagem. E, meus amados irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo 36, aqui é o Deus usando o profeta para mostrar que Deus iria restaurar a nação de Jerusalém. A nação de Jerusalém foi levada para o cativeiro na Babilônia, porque a nação de Jerusalém, como o próprio texto vai dizer, profanou o nome do Senhor. A nação de Jerusalém profanou o nome de Deus. Hoje de manhã nós aprendemos, meus amados irmãos, que Deus é um Deus zeloso e ele zela pelo seu culto.
Mas ele não só zela pelo seu culto, ele zela também pelo seu nome. Porque o nome de Deus carrega o caráter de Deus. Quando aquele povo profanou o nome de Deus, eles estavam indo de encontro ao caráter de Deus. E Deus, meus amados irmãos, não deixa impune aquele que profana o seu nome, porque o nome de Deus é santíssimo. Nós acabamos de cantar: Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, supremo, Criador. Deus, Ele preza pelo seu nome, pelo nome dele, de maneira que nós, com as nossas atitudes, nós, com as nossas ações, os nossos comportamentos, se profanarmos o nome de Deus, Ele não deixará impune aquele que profana o nome dele, porque o nome dele é Santo, Santo, Santo. A razão pela qual o povo foi para o cativeiro da Babilônia foi porque o povo profanou o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, Deus usa o profeta aqui para dizer para este povo que o tempo de restauração iria chegar. Deus iria restaurar o povo à sua terra, Jerusalém. O povo iria voltar para a sua terra, Jerusalém. Mas não seria aquele povo que profanou o nome do Senhor. O povo ia sair de lá diferente. Não seria o mesmo povo que profanou o nome do Senhor. Mas para que o povo viesse a ser restaurado à sua terra, era necessário Deus fazer algumas coisas que aqui no próprio texto que lemos, ele diz que iria fazer. Mas isso que Deus disse que iria fazer não foi por amor ao povo dele, porque o povo dele era um povo profano e um povo que profanava o nome dele e que tinha prazer em profanar o nome dele. E não foi por amor a esse povo profano, a esse povo miserável, a esse povo mergulhado no pecado, que Deus iria fazer por amor a ele. Não, Deus iria fazer por amor ao nome de Deus, que Deus iria trazer restauração para o povo dele. Acompanhe comigo o verso de número 22 e o verso de número 32. Vejam que Deus conscientizou aquele povo profano. Acompanhe aí. Verso 22 e depois o verso 32. Deus falando para o profeta repassar aquilo que ele falou. Ele disse: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste. A restauração viria. Deus não iria fazer isso porque era uma expressão de amor ao povo, não. Versículo de número 32, meus amados irmãos. Veja o que Deus diz. Versículo número 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que faço isso, diz o Senhor Deus. Contextualizando, para aplicar as nossas vidas, quando nós recebemos bênção de Deus, essa bênção não é porque nós fizemos alguma coisa de bom, é porque Deus, na sua infinita bondade, quis nos abençoar. Porque não há nada em nós que motive Deus a fazer alguma coisa. Nada. Porque nós somos profanos em potencial. Nós somos pecadores e temos prazer em satisfazer o nosso eu, o nosso ego, aquilo que massageia o nosso ego. E não é por nós que Deus derrama a bênção, é por fidelidade ao seu próprio nome. Deus disse isso para Israel e disse: fique bem entendido que vocês irão sair desse cativeiro. Eu vou fazer isso, mas não é por amor a vocês,
Que isso fique bem entendido. Deus aqui, meus amados, está quebrando qualquer concepção de que se acontecer alguma coisa de bom, aconteceu pela minha fidelidade ao Senhor. Se acontecer alguma coisa de bom, aconteceu porque eu me consagro muito a Deus. Se acontecer alguma coisa de bom, aconteceu pelo nível de vida espiritual que eu tenho de Deus. Isso não adianta de nada, porque o que Deus está dizendo para aquele povo é que Deus iria libertá-los, sim, mas não era por amor a eles. Era por amor a quem, irmãos? Era por amor à própria fidelidade de Deus. Porque a palavra misericórdia no hebraico significa o amor fiel de Deus em cumprir as suas promessas ao seu povo. Deus, Ele ama a sua promessa, o seu pacto. E é isso que faz Ele agir. Não é nós, não é as nossas atitudes, porque as nossas atitudes desagradam a Deus, as nossas atitudes não glorificam a Deus, as nossas atitudes aborrecem a Deus, e Ele não age beneficiando a cada de nós. Não é baseado naquilo que fazemos de bom ou de ruim, mas é por amor ao nome dEle. É o nome dEle, é o amor ao nome dEle que faz com que Ele haja na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Isso Ele quer mostrar que Ele exclui, meus amados, qualquer participação humana. Porque quem age é Ele. Quem age é Ele. Como diria um pastor amigo meu lá no seminário, aonde o homem bota a mão há erros. Aonde o homem bota a mão há erros. Então não é por nós que Deus age. Não é por nós que Deus nos dá livramento todo dia. Não é por nós que Deus nos conserva com saúde. Mas é por amor a Ele próprio. Porque nós somos pecadores em potencial e amamos praticar o pecado. Todos nós. E Deus está aqui conscientizando o povo, para que quando o povo chegasse em Jerusalém, o povo viesse a dizer: ah, mas nós fizemos isso, e o Senhor Yahvé nos trouxe para cá. Deus está dizendo logo de antemão: fique bem entendido, que não é por amor a vocês, mas é por amor ao meu nome, a minha aliança, que eu estou fazendo isso, que eu estou agindo na vida de vocês. Mas, meus amados irmãos, a primeira verdade que Deus fala para o povo é essa: conscientizar o povo de que Deus está agindo porque Ele quer. A outra verdade que Deus fala para nós, meus amados, justamente se encontra a partir do verso de número 25. Acompanhe comigo aí, de 25 a 26. Aliás, é 27. De 25 a 27. Veja o que é que o texto vai dizer. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e o observeis. Quando Ele diz que vai aspergir água sobre o povo, meus amados, Ele está fazendo uma menção justamente àquilo que acontecia no templo em Jerusalém, o ritual de purificação. Ele está falando para Ezequiel. Ezequiel, ele era na verdade um sacerdote, só que Ezequiel estava impossibilitado de exercer as suas funções sacerdotais, porque ele não estava em Jerusalém, ele estava na Babilônia cativo, e Deus levantou ele como profeta para pregar a palavra de Deus para o seu povo. E Deus diz aqui uma linguagem que Ezequiel vai entender muito bem. Ele está dizendo que vai aspergir água sobre o povo, ele está dizendo que ele vai purificar o povo, ele está dizendo que ele vai fazer com que o povo seja alvo mais que a neve. Por quê? Para que o povo pudesse voltar, o povo teria que se desfazer das suas imundícias, dos seus pecados, das suas práticas pecaminosas, dos seus costumes, que vai de encontro à palavra de Deus. Para que o povo pudesse voltar a Jerusalém, o povo teria que ser purificado de tudo isso, meus amados irmãos. O povo teria que estar com uma vida pura, uma vida branca,
discordo de alguns, quando alguns dizem assim, mas tal louvor liberta. Louvor não liberta ninguém. O louvor é um instrumento de Deus, porque quem liberta, quem purifica o pecador dos seus pecados é a santa palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se ela não fizer, nada mais faz. E Deus está dizendo aqui para o seu povo, através do profeta, dizendo: vocês voltarão para Jerusalém, sim, mas antes de voltar, vocês serão aspergidos e se tornarão puros das suas imundícias. O que nós aprendemos é que só quem pode purificar o ser humano é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que te purifica. E o próprio salmista Davi, como nós lemos hoje na escola dominical, ele disse que sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito aquebrantado e um coração compungido. Isso não desprezarás, ó Deus. E ele vem dizer, aí ele conclui dizendo: então trarei sacrifícios ao Senhor. Ali, meus amados, ele já tinha a noção de que o que pode purificar a alma dele, de que o que pode aproximar ele mais de Deus, era justamente a graça de Deus já operante no Antigo Testamento. Os sacrifícios e holocaustos vinham em segundo plano, porque a palavra e a graça de Deus é que pode aproximar um ser humano da presença de Deus. E isso só acontece com purificação dos pecados. E a promessa de Deus aqui para esse povo é que esse povo será aspergido com a água pura da palavra do nosso Deus. A outra verdade que nós entendemos nesse texto, meus amados, é justamente quando, no verso de número 26, acompanhe comigo aí, o verso 25 vai dizer uma realidade tremenda. Veja o que o verso 26 diz: dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. O que Deus está dizendo que iria fazer, meus amados, era um transplante espiritual. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus disse que iria fazer naquele povo era um transplante espiritual. Aleluia. Tirar o coração de pedra e colocar um novo coração, um coração de carne. Essa metáfora, meus amados irmãos, significa que um coração de pedra é aquele coração que rejeita as coisas de Deus, um coração que é endurecido pelo pecado, de maneira que ele rejeita aquilo que vem de Deus. E Deus estava dizendo que hoje vocês rejeitam aquilo que vem de mim, mas eu transplantarei vocês de tal forma que o coração que vocês terão se inclinará às minhas verdades e à prática da minha palavra. É o que Deus falou para aquele povo. Deus iria trocar o coração daquele povo, um coração que não se submetia à palavra de Deus, um coração que não obedecia à voz de Deus, um coração que não obedecia aos preceitos do Senhor. Esse coração iria ser tirado e iria colocar no lugar um coração obediente à palavra e aos preceitos do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós contextualizamos essa palavra para os nossos dias, o que Deus está dizendo para cada um de nós é justamente que Ele vai fazer de nós pessoas renovadas, de tal forma que nós vamos nos submeter aos preceitos da palavra do Senhor. Se por um acaso aqui nesse lugar tiver alguém com coração de pedra, Deus tirará, Deus modificará, Deus transplantará e colocará um coração que se submeta à voz, à palavra e aos preceitos dele. É isso que o Senhor está dizendo para nós, que Ele modificará os nossos corações. Nós somos o povo de Deus e nós não vamos continuar com o coração petrificado. Nós não vamos continuar com um coração de pedra. Antes ele será quebrado para que se submeta à voz, à palavra do Senhor. Amém. Mas a outra verdade está no verso de número 27, quando ele diz assim, verso de número 27: dar-vos-ei, porém, dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos,
e guardeis os meus juízos e observeis. O que Deus está dizendo aqui é que o povo teria um coração transplantado, um coração de carne, um coração que iria pulsar em fazer a vontade de Deus. Aleluia. Um coração que iria pulsar cada vez mais para fazer o querer de Deus. Glória a Deus. Mas também ele está dizendo aqui que ele iria colocar o Espírito dele no povo, para que o povo pudesse ter comunhão e intimidade com o Senhor. Por quê? Porque nós só temos acesso a Deus, meus amados irmãos, porque em nós habita o Espírito do Senhor. Porque se o Espírito de Deus não morasse em nós não teríamos acesso a Deus. E o que Deus está dizendo para esse povo aqui é que eles teriam acesso a Deus, eles teriam comunhão com Deus, eles teriam intimidade com Deus, a partir do momento que o Espírito desse Deus passasse a residir naquele povo. Eles teriam comunhão plena e íntima com o Senhor. O que me faz lembrar, meus amados, é um versículo no Novo Testamento que é muito mal interpretado por nós, pela igreja, de um modo geral. É que quando Deus, através de Jesus, por intermédio do apóstolo João, ele chegou e disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E de uma forma mal interpretada, as pessoas pegam esse versículo para evangelizar e dizer que Jesus está batendo na porta do coração do não crente e ele não quer abrir para Jesus entrar. O texto não está falando de não crente, o texto está falando da igreja. Se você for lá em Apocalipse, você vai ver. Deus está falando para a igreja, e Deus está dizendo para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei. Ceiar, meus amados irmãos, não tem a mesma conotação da nossa ceia aqui. Meio-dia, se eu estiver na cidade, eu sento num restaurante com pessoas que eu nunca vi na vida e vou comer, normal. Mas ceia, do ponto de vista do judeu, ele só sentava na mesa com uma pessoa que ele tinha intimidade. Não era com qualquer pessoa. Um judeu só comia na mesa com outra que ele tinha intimidade. O contexto judaico é muito diferente do nosso. E o grande problema é que nós queremos interpretar a Bíblia de acordo com o nosso contexto e se esquecemos de que a Bíblia foi escrita num contexto que absurdamente está à distância de nós. E por isso que vem as más interpretações da palavra de Deus. Mas de semelhante modo, como o profeta usado por Deus disse aqui, que Deus iria derramar o seu Espírito sobre aquele povo, de maneira que o povo iria ter acesso livre a Deus, uma comunhão íntima. Ele também falou para a igreja lá no Apocalipse, e ele fala para cada um de nós hoje, porque o Espírito dele que habita em nós nos leva a ter uma íntima comunhão com o nosso Senhor. E tendo íntima comunhão com o nosso Senhor, meus amados, nós temos que viver de acordo com os parâmetros que Ele estabelece para que nós vivamos, porque assim estaremos glorificando o nome do nosso Deus. O povo iria ser restaurado, mas depois que Deus fizesse tudo isso que Ele falou através do profeta. O povo iria voltar para Jerusalém, mas depois que Deus fizesse tudo isso que Ele falou para o profeta. Mas a situação do povo estava caótica. Acompanhe comigo o capítulo 37. Capítulo 37. Vamos ler, meus amados, a partir do verso 1. Capítulo 37. Veio sobre minha mão do Senhor, e Ele levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão
Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Então me disse: filho do homem, estes ossos são que, irmãos? Toda a casa de Israel. Esses ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer subir dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e viverei, e vós estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Deus está dizendo aqui, mostrando para o profeta a situação do povo e dizendo: trarei renovo para o povo. Agora esse renovo vem, meus amados irmãos. Esse renovo vem não é de uma forma subjetiva, não é de pulos, não é de gritarias, não é de movimento, não é de coisas desse tipo. O movimento não vem disso. Note que nós lemos várias vezes no texto Deus dizendo: profetiza, e você vai dizer: assim diz o Senhor. Ezequiel, para que os ossos pudessem ter vida, ele teria que profetizar, pregar aquilo que Deus mandou. Não era a palavra dele. Ele teria que pregar aquilo que Deus mandou. Ele teria que pregar e começar dizendo: assim diz o Senhor. Isso mostra que a palavra não era dele, a palavra vinha de Deus. E ele tinha que pregar exatamente como Deus mandou. Por quê? Porque somente a palavra de Deus é que pode trazer vida para quem está morto. Aleluia. Glória a Deus. E ele não está falando aqui do ímpio, ele está falando aqui da casa de Israel, ele está falando aqui do povo de Deus. Muita gente hoje dentro da igreja estão mortos espirituais, e o que pode trazer vida para esses que estão mortos é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Somente a palavra de Deus é que pode trazer vida, pode trazer renovo, pode trazer restauração, pode trazer uma intimidade e uma comunhão genuína com Deus. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Glória a Deus. Não é o pastor, não é pregador nenhum, mas é a santa palavra de Deus que pode mudar a situação de uma pessoa que está morta, para que ela ressuscite, para que ela reviva e viva para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer trazer de novo, irmãos. Amém, Jesus. Deus quer tirar de nós a prática do pecado. Deus quer expulsar o pecado. Mas assim como ele falou no capítulo 36 que ele iria fazer aquilo que nós vimos, e agora ele falando no 37, ele fará aquilo que nós vimos.
Isso já foi feito no povo de Israel. O povo de Israel já passou por essa experiência de ressuscitar, de reviver. Estavam num vale, ossos secos, sequíssimos, e a palavra de Deus trouxe vida e renovo. Assim Deus quer fazer na nossa vida também. E Deus está, através da sua palavra, falando para nós. Assim diz o Senhor: Deus libertará você da prática do pecado que você mais ama fazer e praticar. Deus está dizendo para nós que Ele nos libertará dos pecados que nós estamos acostumados em praticar. Deus está dizendo isso. Deus libertará você. Deus nos libertará, porque nós somos o povo de Deus, e o pecado não pode reinar na nossa vida, no nosso meio, no meio da igreja. Deus está dizendo que trará renovo para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E isso é através da sua palavra. Não é através de movimento, não é através de gritaria, não é através de coisa semelhante a essa, mas é única e exclusivamente através da palavra dele. Glória a Deus. Porque a palavra dele tem poder para isso. Amém, meus irmãos? Amém. O que nós aprendemos é que, assim como o povo de Israel estava numa vida em declínio espiritual, muitas das vezes nós nos encontramos assim também. E assim como o povo de Israel foi avivado e voltou para Jerusalém, para poder nós entrarmos no céu de glória, nós temos que passar por esse renovo da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nem carne nem sangue pode herdar o reino dos céus. Porque ele está dizendo que pecado não entra no reino dos céus. E somente a palavra de Deus, para nos libertar de práticas pecaminosas que muitas das vezes nós nos acostumamos a fazer. A palavra de Deus convida você para vir entregar o seu pecado a Cristo. Eu não estou falando aqui para quem não é crente, não. Eu estou falando para os crentes. Amém, Jesus. Eu estou falando para você que já confessou Jesus. A palavra de Deus está lhe convidando a você a entregar o seu pecado nas mãos de Cristo. Amém, Jesus. Eu não estou falando para quem não é crente. Eu estou falando para quem é crente. Eu estou falando para você que professa que serve a Deus, mas que vive no pecado. A palavra dele está dizendo para nós: abra a mão, entregue, confesse o seu pecado. Porque Deus tem um povo, e Ele próprio santificará esse povo, para que esse povo viva como Ele quer, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na Tua presença, para Te ouvir falar aos nossos corações, porque nós precisamos todos os dias de ouvir a Tua voz. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua graça sobre nós. Que o Senhor não nos destrua por causa dos nossos pecados, mas o Senhor nos liberte dele. E o Teu Espírito nos impulsione a santificarmos mais a cada dia, a fim de que possamos glorificar e exaltar o Teu santo e maravilhoso nome. Porque Tu és santo, e a Tua palavra diz: ser santo, porque eu sou santo. Nós te oramos, ó Deus, na certeza de que Tu estás ouvindo as nossas orações e nos responderá e agirá no nosso meio, conforme a Tua vontade e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus, Senhor absoluto de nossas vidas, nós te oramos e te agradecemos, hoje e para todo sempre.